chama Pelo que você vive. Pelo que você tem vivido. 1 Crônicas 12, 22, diz assim: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. E Deus me falou muito forte essa semana, que Deus está levantando um exército nessa igreja, como um exército de Deus. Como um exército de Deus. Deus deu esse exército a Davi. E Deus quer nos fazer sermos esse exército, como um exército de Deus. Homens e mulheres valentes que nada vão temer. Homens e mulheres que vão se levantar por uma causa. Qual é a sua causa? Por que nós estamos vindo na igreja? Por que nós vamos para Moçambique todo ano? Por que você está aqui hoje? Por que você acorda todas as manhãs? Qual é a sua causa? Pelo que você tem lutado? Pelo que você tem gasto as suas forças? No quê? Qual é a sua causa? No capítulo 11, de 1 Crônicas 11, do 9 ao 10, diz assim: ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Eu vou continuar lendo aqui alguns versículos. 1 Crônicas 12, 8, 15 e o 18, diz assim: dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança, seu rosto era como de leões, e eram ligeiros como gazelas sobre os montes. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Então entrou o Espírito em Amazai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Por que eu li esses versículos? Porque aqui em Crônicas fala sobre os valentes de Davi. Homens que nada temiam. Homens que nada temiam. Um dia Davi simplesmente desejou a água de um riacho que ficava perto de onde estavam os inimigos. Sabe o que esses homens fizeram? Eles foram lá, pegaram essa água mesmo, podendo morrer ali na mão inimiga, e trouxeram para Davi. Davi jogou a água no chão e falou: eu não posso tomar dessa água, porque essa água podia ter sido o sangue de vocês. Mas eles eram homens valentes. Olha o que Amazai fala: eu estou contigo, Davi, porque Deus te ajuda. Homens valentes com rostos como leões. E é isso que Deus quer fazer através de nós. É isso que Deus quer fazer através de nós. Eu queria colocar uma foto que está lá com o pessoal, porque eu fiquei pensando: qual é a minha causa? Qual é a sua causa? Não dá para ver muito bem, talvez a gente tirou foto errada. Na verdade fui eu. Que eu descobri que tem que tirar foto com o celular deitado. Mas ok, as próximas a gente acerta. Mas quando eu estava aqui escrevendo essa palavra, eu lembrei dessa foto. E desse dia que eu estava com a equipe, nós fomos fazer visita para essa senhora da igreja. Ela se chama Vovó Maria. E ela vive sozinha, absolutamente sozinha. Ela tem problema na coluna, ela anda com uma bengala. E ela não tem marido, ela não tem filhos. E o enteado dela mora não sei aonde, nunca apareceu. O marido morreu há uns anos. E é a igreja que sustenta essa senhora. E aí eu estava lá, e aí a menina que está de amarelo, ela é fisioterapeuta, ela ia fazer os exercícios. E eu e o Rafael, a gente resolveu ir comprar algumas coisinhas para ela. Então a gente foi, comprou, 3 bananas, 3 laranjas, comprou um pouquinho de coisa, 2 garrafas de água e tal. E a gente foi levar para ela.
E ela ficou tão feliz, ela agradeceu tanto, Canimambo, Canimambo, Canimambo. Mas qual é a sua causa? Sabe qual é a minha causa? Deus deu a causa para que eu lutasse em 2011. Deus deu uma causa para mim. E Ele disse que Ele tinha me chamado para os pobres da terra, para cuidar do órfão, do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Qual é a sua causa? Pelo que você está vivendo? Você tem deixado Deus te transformar com um rosto de leão para guerrear as causas de Cristo, como esses valentes de Davi guerrearam? Esses homens eram homens que fala aqui em 1 Samuel 22:2, fala assim: juntaram-se a eles todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Esses homens eram bandidos que ninguém queria. Eles foram com Davi naquela caverna de Adulão, e Davi fez deles homens valentes. Mas como Davi fez deles homens valentes? Porque Davi deu um propósito, Davi deu uma causa, e nós já temos essa causa, que é a causa de Cristo. Nós já temos algo pelo que viver, mas pelo que você está vivendo? Qual é a causa que você está vivendo? Hoje em dia a gente vê muito, e até no meio dos nossos jovens, quantos likes você teve na sua foto? Quantas vezes as pessoas te elogiaram? Se você prega uma boa palavra, que todo mundo vem falar para você. Ou que quantas pessoas você enche o peito para falar: não, eu tenho tantas células. É muito legal, lógico que é. Mas é o nosso coração que vai determinar. Não interessa se você tem quantos likes que você tiver, se ainda o pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro estão sofrendo, nós não estamos cumprindo a causa de Cristo. Se isso ainda existe, se o estupro existe, se o abandono existe, se a orfandade existe, nós não estamos cumprindo a causa de Cristo. Qual é a sua causa? Sabe por que esses homens eram valentes? Porque eles tinham uma causa pelo qual lutar. Qual causa você está lutando? Qual causa você está lutando? Nós temos agora o desafio da igreja de conquistar Barueri. Como nós temos lutado por essa causa? Quantos de nós nos enchemos do Espírito aqui, falamos como a Amazai falou para Davi: nós somos teus, ó pastor Cleiton, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Quantos de nós estamos cheios do Espírito para dizer isso? Quantos de nós estamos cheios para dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vocês são os valentes dessa terra. Nós somos os valentes do Brasil. Deus já nos deu o poder de sermos feitos filhos dele, para transformarmos essa nação, para acabarmos com a prostituição dessa nação, para acabarmos com a maldade dessa nação. E esse é o momento, esse é o ano de nós transformarmos o Brasil, através do poder de Deus, através dessa causa. Qual é a sua causa? Então, talvez você me fale: não, eu não sei qual é a minha causa, eu não, sabe, mas busque em Deus, busque em Deus. A gente foi, esse ano na África do Sul, a gente conheceu o Museu do Apartheid. O que foi o Apartheid? Foi um regime segregacionista na África do Sul. Foi algo terrível, algo terrível. Os negros não podiam usar nem o mesmo ônibus, não podiam, que os brancos não podiam usar o mesmo bebedor de água. Eles criaram um gueto, igual Hitler criou para os judeus na Segunda Guerra Mundial, que eles, chamado Soweto, que então todos os negros tinham que morar lá. Eles tinham que ter um documento, que se eles andassem sem documento, eles iam presos. Enfim, várias barbáries. E a gente conheceu esse museu que conta toda essa história. Mas um homem se levantou. Um homem se levantou para pagar o preço por aquela nação. O nome desse homem foi Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele ficou 27 anos preso.
27 anos preso. E sabe o que as pessoas, quando eu ouvi um documentário, as pessoas que são perto dele falam que esse homem era sempre pronto a perdoar. Sempre pronto a perdoar. Que ele era um homem tão cheio de compaixão. Foi por isso que ele suportou os 27 anos de cadeia. Só que não era uma cadeia qualquer. Chamava Robensbau, que era um lugar em que ele podia receber visita uma vez ao ano de meia hora. De meia hora. Eles não tinham roupas quentes, eles não tinham cobertas quentes. Eles trabalhavam muito, e a África do Sul é muito frio no inverno. E aí tem uma história que diz assim que ele e outros presos, outras pessoas foram presas com ele, porque ele lutava contra esse regime do apartheid, que era um regime terrível mesmo. E conta que um dia quiseram dar cobertas quentes e uma cama para Nelson Mandela. E ele disse: não quero. Enquanto os meus companheiros da prisão não tiverem o mesmo que eu não vou querer. Vocês já pensaram nisso? E eu fiquei pensando na viagem de Moçambique. Que muitas vezes a gente pega uma van que vai da África do Sul, de Johannesburg até Maputo. São 10 horas de viagem de van. É lógico que eu quero sentar num lugar mais confortável. É lógico que eu quero comer a melhor comida. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu ouvi essa história, eu falei: meu Deus, não é errado a gente querer coisas boas. Mas como cristãos, nós realmente estamos alinhados ao coração de Deus para renunciar tudo que nós temos, tudo que nós somos por uma causa maior? Nós estamos dispostos a renunciar a tudo isso? E qual que era o segredo desses homens? Qual era o segredo de Davi? O primeiro segredo é que ele se satisfazia em Deus. Davi era completamente rendido em Deus. O prazer de Davi era o Senhor. Tanto é que quando ele faz o censo, que foi um pecado terrível diante de Deus, Deus fala: escolhe qual castigo aí você quer, porque ele precisava ser corrigido. E Davi fala assim: que caia eu nas mãos do Senhor, que é misericordioso, do que cair na mão dos homens. Que nível profundo de conhecimento de Deus. É um nível profundo de se conhecer o Senhor. Por isso ele pegou esses homens que eram bandidos naquela caverna de Adulão e os transformou em valentes. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje. Mas para nós nos tornarmos esses valentes, nós precisamos nos satisfazer em Deus. Existe uma diferença aqui entre dever e honra. Por que eu estou fazendo as coisas? É porque eu honro a Deus ou porque eu acredito que é certo eu fazer? Eu venho no culto porque eu acredito que é certo vir? Ou porque eu amo tanto o Senhor, eu tenho tanto prazer na presença de Deus, que eu vou honrá-lo com a minha adoração? É isso que nos faz ser valentes. É isso que nos faz ter uma causa. É isso que nos faz nos levantarmos para mudar essa nação e as outras nações da terra. É isso que nos faz. É a nossa satisfação em Deus. John Piper, ele tem uma frase que ele diz assim: jamais podemos dizer, alegrem-se os povos, se não pudermos dizer, eu me alegro no Senhor. Ou seja, como que eu vou falar de Jesus para alguém, que Jesus é a minha fonte, que Jesus é a minha alegria, se Ele não tem sido isso para mim? De verdade, no dia a dia. Mas essa é a manhã que Deus preparou para nós, para levantar um exército como o exército de Deus aqui nessa igreja. Um exército que vai se levantar, que vai alcançar as comunidades do Brasil, que vai alcançar a África, que vai alcançar a Ásia. Eu sei, eu tenho convicção no meu coração que Deus quer despertar pessoas aqui nessa manhã. Deus quer te despertar para você fazer algo diferente. E esse é o ano. Esse é o ano.
A gente está em agosto, mas ainda tem muito tempo para nós fazermos muitas coisas nessa terra. Ainda tem muito tempo até 2020 chegar. Não vamos esperar 2020 chegar e várias promessas para dezembro. Não. É hoje. É o dia que se chama hoje. É o dia que se chama hoje que nós vamos nos satisfazer em Deus. É no dia que se chama hoje que nós vamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou vendo aqui um casal tão abençoado ali e eu queria falar. Eu vou falar. Não pedi, mas eles não vão ficar bravos. Mas eu queria... Estou muito emocionada de ver vocês aqui. Sabe por quê? Porque eles disseram sim para algo que Deus tem no coração, que são os órfãos dessa terra. E eles adotaram 3 crianças que são filhos. Que Deus deu, Deus gerou. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado essas crianças para eles. E eu queria que nós aplaudíssemos a Jesus, porque é a igreja se movendo, é a igreja mudando, é a igreja fazendo a obra, é os valentes se levantando. Vamos dizer sim, Senhor. Isso vai nos custar tudo que nós temos. Tudo, mas Ele deu tudo na cruz por nós. Você, eu, nós estávamos destinados ao inferno. Nós não éramos bons, mas nós nos tornamos filhos de Deus. Então não tenha medo de dar tudo ao Senhor. Não tenha medo de entregar tudo. Salmo 67, do 1 ao 7 diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade, guias na terra as nações. É isso que Deus tem preparado. Resplandecer o rosto sobre nós. Quando nós nos satisfazemos no Senhor, nós vamos resplandecer a glória de Deus. Ou seja, nós vamos ter a face como de leão. Como de leão. Como de leão. Nós vamos ter essa face. E é isso que Deus está nos chamando. John Piper tem uma outra frase que ele fala assim: quando a chama da adoração arder com calor digno de Deus, a luz de missões brilhará para os povos mais remotos da terra. Nós precisamos ter uma vida que adore o Senhor, mas vai nos custar tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Quando a gente fala aqui para vocês que o povo lá na África, eles adoram de todo o coração, que eles se entregam de todo o coração. Sabe por quê? Porque eles dão tudo o que eles têm. E tudo que eles têm, sabe o que é? É a vida deles. Porque eles não têm mais nada para competir com a presença de Deus. Não é errado nós termos coisas boas, mas lá eles não têm nada. Então tudo que eles têm, eles entregam para Deus. Vai nos custar tudo, absolutamente tudo. Mas aqueles que amam o Senhor de todo o coração vão entregar tudo para Ele. Vão entregar tudo. E o terceiro ponto aqui, que nos faz ser valentes, é a gratidão. É a gratidão. É a gratidão. Essa senhora, ela não tinha nada. Uma casinha de 2 cômodos, com uma lâmpadazinha elétrica, não tinha energia elétrica. A gente que deu o dinheirinho lá para ela comprar. E só por uma sacola de laranja e banana. A gratidão dela foi tão grande. Tão grande. A palavra fala que Jesus fez nos filhos dele. Hoje nós temos esse dom de sermos feitos filhos de Deus. E é isso que nos basta para termos gratidão no nosso coração. A falta de gratidão, ela suga as nossas forças. A falta de gratidão suga nosso ânimo. Mas esse é o tempo de uma geração, um exército de valentes serem levantados em gratidão.
com um coração que transborda gratidão, com um coração que transborda o Senhor, com a face que vai resplandecer a Cristo, com a face como de leão. A gente já teve a experiência de ver um leão de perto. Esse ano foi o mais de perto que a gente viu. Foi muito perto mesmo. Então, quando você olha a face daquele leão, você já treme ali, já mesmo dentro do carro, você pensa assim, meu Deus do céu, porque eles são tão grandes, a face do leão é tão imponente, que você fala, meu Deus do céu, eu tenho vontade de abraçar, de sair do carro, enfim. Mas a gente foi num parque uma vez, lá na África do Sul, se chama Lions Park. E aí foi um carro fechado, cheio de grade, e esse carro foi entrando em vários portões, vários portões. E aí já estava de noite, e eu falei, meu Deus do céu, onde esse povo está levando a gente, misericórdia. E entrando, e eram uns portões enormes, e aí entrando assim, foi uns 4 portões que foram se abrindo e a gente foi entrando. E aí o carro parou, apagou as luzes e só acendeu uma lanterna. E iluminou um tronco de árvore que estava com 2 pedaços de carne. E aí veio as leoas e os leõezinhos, igual uns doidos, comendo aquela carne e tal. De repente, surge o leão, desfilando. Dá uma rugida, que eu falei, estamos tudo morto agora. A leoa e os leãozinhos saiu voando assim, de medo. E ele veio, deu aquele rugidão, tomou conta da carne ali, e de boa. A leoa ainda chegou um pouquinho, ele deu um tapa nela assim, aí ela saiu correndo de novo. Mas, quando esse leão rugiu, nós pensamos assim, meu Deus do céu, agora eu entendi por que a palavra de Deus fala sobre o leão da tribo de Judá. Porque sim, ele é forte, ele é imponente. O Senhor dos exércitos é aquele que vai à frente das nossas batalhas. Você está aqui hoje, você venceu suas lutas, pelo que você é grato. Você vai voltar para sua casa, você vai ter a sua casa, você vai ter sua televisão, você vai ter o que comer, você vai ter água para tomar banho. Lá em Moçambique, eles são tão gratos a Deus por não terem nada, porque eu sei que a maioria sai do culto e não vai almoçar. Só que não é sensacionalismo, é a realidade. É a realidade. É a realidade. Às vezes a gente leva daqui uns docinhos ruim, mas para aquelas crianças é tudo. É tudo. Porque elas nunca viram aquilo. Você dá um abraço em alguém, a pessoa fica canimambo, que é obrigado. Um abraço. 3 laranjas e 2 bananas. E eu fiquei pensando, Senhor, eu tenho tudo. E mesmo assim a gente reclama. Se está frio, reclama. Se está calor, reclama. Se tem só frango, reclama. Se tem só macarrão, reclama. Eles não sabem nem o que é macarrão. Vou desafiar vocês um dia a irem para comer chima. Com molhinho é bom, mas sem um molhinho, que é o que eles comem. Gratidão. Gratidão. Tem um texto na Bíblia que fala de um rei chamado Josafá. Ele estava diante de uma guerra. E sabe o que ele fez? Ele se satisfez no Senhor, dizendo, Senhor, nós não conseguimos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então Deus deu a resposta, vá Josafá, vá, que essa batalha é minha, não é de vocês. E sabe o que Josafá fez? Chamou todos os cantores, todos os levitas, todos os sacerdotes e declarou, vão adorando a Deus, porque a batalha é nossa. E sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram no cume do monte, eles olharam os inimigos lá embaixo. Eles tinham se matado entre si. E o que aconteceu? Foi a adoração, foi a gratidão do povo de Judá que fez com que os inimigos se dispersassem.
e que Deus deu a vitória para o povo de Judá. É a gratidão que vai nos fazer valentes. É a gratidão que vai fazer o Senhor resplandecer através de nós. É a gratidão que vai fazer isso. E eu queria te desafiar nessa manhã. Nós vamos cantar uma canção em Xangana, que diz: obrigado, Senhor, obrigado. E eu queria te chamar para você ficar em pé nesse momento. E você colocar o seu coração diante de Deus. Se você diz assim: não, eu não tenho uma causa pela qual viver. Eu não senti ainda qual é a minha causa pela qual eu devo viver. Ou se você chegou aqui sem nenhum motivo para agradecer a Deus, eu te desafio nessa manhã. A nossa oração vai ser essa: nós adoramos ao Senhor, nós adoramos o Senhor, nós agradecemos o Senhor com todas as nossas forças, em nome de Jesus.